Bom dia, irmãos. É uma alegria podermos nos reunir para aprendermos da palavra do Senhor. Começando o nosso dia no culto ao Senhor, adorando, ouvindo a sua palavra, comungando a fé e agora participando da escola bíblica dominical. Vamos orar ao Senhor e assim dar início à nossa aula? Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos e glorificamos o teu nome. Nome santo, nome precioso, nome que está acima de todos os nomes. Pedimos a tua bênção, Senhor, neste momento de aprendizado. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, e nos oriente para que possamos glorificar a ti, ó Deus Santo. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos conduza pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos estudar hoje a lição 17 da nossa revista. Para você que não faz parte da nossa igreja, nós usamos essa revista, As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2, de autoria do reverendo Leandro Lima, e nós estudaremos hoje a lição de número 17. Nós finalizamos, então, o bloco de pneumatologia e agora iniciaremos hoje um novo bloco de eclesiologia. Então, essa aula de hoje e as próximas aulas serão assuntos relacionados à igreja, né? Então, no caso hoje, a igreja verdadeira. Mais para frente estudaremos tudo aquilo que tem a ver com a igreja, forma de governo, sacramentos e por aí vai. Bom, na lição de hoje, então, nós estudaremos a igreja verdadeira. Eu convido você a ler um trecho das Escrituras, vou compartilhar com vocês aqui. Um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13, tá? A partir do versículo 13, então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que perguntou Jesus: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do céu, a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Somente até aqui. Meus irmãos, então, como introdução, precisamos entender que a igreja cristã ela surge em meados do primeiro século, está lá pela metade do primeiro século, né? E de forma maior e é de forma, né? E de certa forma ela é a maior e mais duradoura instituição que este mundo já viu. Nenhuma outra instituição, né? E ela é tão duradoura e tão grande quanto a igreja, tá? Esse mundo não viu uma instituição, então, com uma durabilidade maior, né, do que a igreja. Afinal, né, são quase 2.000 anos de história e de representatividade em todos os países do mundo. Então, não tem um lugar no mundo, né, ou quase todos os lugares do mundo, aqui retificando, tem ali a Igreja de Cristo, né, a Igreja do Senhor. E podemos dizer, até de certa forma, que todos os lugares dessa terra tem ali a Igreja do Senhor, né, porque depois nós vamos falar que a igreja da igreja triunfante, da igreja espiritual, né? E o reverendo Leandro coloca aqui na introdução da revista, né? Você que tem a revista nos acompanha na página 127. Ele diz assim: é impressionante como de um pequeno grupo de pescadores da Galileia
em cerca de 40 anos, a igreja estava estabelecida em todas as províncias, cidades do Império Romano, inclusive na própria capital. Interessante isso, né? Quando nós olhamos para os evangelhos e vemos Jesus Cristo chamando homens, né, de diversos locais de Israel para o seguir. Então, Jesus reúne ali 12, né, dos 12 cresce, e de um pequeno número, então, de pescadores, 12, né, foram 12 os primeiros apóstolos, né, de 12 homens, né, pescadores, homens simples, né, desses, quem vai se destacar depois é o apóstolo Paulo, pela sua erudição, pelo seu conhecimento filosófico, pelo seu conhecimento da lei, né, pelo seu conhecimento histórico do Antigo Testamento. Então, Paulo vai se destacar. Mas é incrível como o Senhor seleciona um pequeno número de homens, né, 12, e em questão de pouco tempo, né, esses homens vão pregando, vão evangelizando, vão levando, anunciando o reino de Deus, o reino dos céus, nas províncias romanas, nas cidades, nos vilarejos, né, e em questão de 40 anos aproximadamente, todo o Império Romano, todas as províncias, né, ou as principais cidades do Império Romano estão evangelizados, estão ali, o evangelho chega a esses locais. É muito interessante, né? Nós não temos notícia de que houve, né, algo parecido em termos de crescimento de uma maneira tão rápida em qualquer outro organismo ou organização ao longo da história, né? Crescimento este que não precisou de nenhuma força humana, né? Não precisou de nenhuma força com armas, né? O evangelho chegou nas cidades romanas através da verbalização, né? Através da anunciação de forma verbal do evangelho, né? Isso com os discípulos, depois com seguidores de Jesus, e foi se expandindo até chegar nos números que nós temos hoje. Em outras situações da história, né, continentes foram conquistados, mas à base da espada, à base da arma, à base de armas poderosas, né? Então aí, claro, houve um desdobramento muito rude, né? Mas no caso do Evangelho não. No caso do Evangelho não precisou se levantar uma pequena arma para que essas províncias fossem, ou essas cidades do Império Romano fossem atingidas, né? Como diz Rudolf Bultmann, nenhuma comunhão humana só pode subsistir na história, ou pode subsistir na história, sem ordem da vida comunitária, né? Sem dúvida, né? A ordem e a organização da igreja desempenharam papéis importantes nesse sentido, tá? Então, isso é algo impressionante, o crescimento, como a igreja vai crescendo, ela vai tomando proporções maiores, né? A cada viagem missionária, a cada vilarejo que ela vai chegando, ela vai impactando pessoas na sua individualidade, vai impactando vilarejos, vai impactando regiões maiores, até todo o Império Romano, então, ter sido alcançado. Ainda prossegue o reverendo Leandro na revista dizendo que algo mais deve ser encontrado atrás dessa durabilidade. Somente o propósito divino pode explicar a perpetuidade da igreja através dos séculos, tá? Então, tem que ter algo maior por trás. Um discurso apenas de 12 homens, né, por mais que fosse harmônico esse discurso, por mais que eles tivessem combinado esse discurso, por mais que eles tivessem o mesmo propósito, tá? Tem que ter um algo a mais por trás para que tivesse esse alcance que teve em cerca de 40 anos e essa durabilidade que chega-se a durar até os dias de hoje. Tinha que ter algo mais poderoso por trás, algo divino por trás, para que seja possível explicar
né, como a igreja chegou até os dias de hoje. Jesus foi o primeiro a falar sobre o caráter perpétuo da igreja, né, no texto em que nós acabamos de ler, lá em Mateus, né, Mateus 16. Jesus diz, em resposta à confissão que Pedro fez, dizendo para ele que ele era Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse que daria as chaves do reino dos céus. O que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu, e o que desligasse na terra seria desligado no céu. As palavras de Pedro, como porta-voz dos discípulos, em reconhecimento do caráter de Jesus como Messias, fizeram com que Jesus dissesse a ele e aos demais apóstolos que seria o fundamento sobre o qual ele construiria a igreja. Então, as palavras de Pedro, dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, né, foi, então, o alicerce que a igreja foi construída. E por isso que ela persevera, por isso que ela avança cada vez mais. E as portas do inferno certamente não tiveram, não terão, né, efeitos sobre o avanço da igreja. Não, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Né? Então, ele continua dizendo que, apesar da origem e do desenvolvimento grandioso da igreja, vivemos hoje, então, tempos muito difíceis, certo? Certamente. Com certeza o cristianismo enfrenta uma de suas piores crises desde os dias da sua fundação. Né? E nós vemos isso no nosso país aqui, falando do nosso país, nós vemos como isso como esses dias que nós vivemos têm sido muito difícil para a igreja, né? Por isso, você que está nos assistindo, né, faça uma análise, né, bíblica e distingua, né, para que você possa distinguir, então, se uma igreja é verdadeira ou não, né? Ela precisa ter, então, os princípios bíblicos, ela precisa ter, então, o caráter bíblico que está narrado sobre a igreja. Nós temos, por um lado, um cristianismo que nunca foi tão famoso, né? Poderoso e numeroso, e, por outro lado, nunca foi tão esfacelado e tão descaracterizado. E pensar, meus irmãos, que a igreja do primeiro século, essa igreja que avança em 40 anos e atinge o Império Romano, era uma igreja perseguida, uma igreja odiada, era uma igreja que não atraía, não tinha atrativos nenhum para as pessoas. Nós éramos desprezados, nós éramos perseguidos e muitos cristãos foram levados à morte. Né? O prêmio para ser cristão era a morte, seja por crucificação, empalamento, seja por esticar os braços e as pernas para que assim os ossos quebrassem, fosse transpassado ao meio, fosse decapitado, fosse jogado nas arenas dos leões, fosse entregue aos gladiadores para ser brinquedo para os imperadores. Então, o prêmio de ser cristão era a morte, era a ridicularização, nós éramos tratados como pessoas insignificantes, gentinha, né, para o mundo antigo. A igreja, depois ela se alia com o império então ela deixa de ser perseguida, né, ela torna-se agora protegida do Estado. Essa aliança dura por um bom tempo, né, até o século XVI, quando então vem a reforma. A reforma então ela coloca a igreja no seu devido local que os apóstolos então originaram para ela, que é ser uma anunciadora do reino dos céus, que era como prioridade pregar o evangelho, não estar aliada com o Estado, não ser uma aliada do Estado para perseguir pessoas, mas ela deveria ser aquela que trazia a mensagem de alento, a mensagem de conforto e que anunciasse então o reino do reino de Deus e a sua justiça, anunciasse o reino dos céus. Então, a igreja ela rompe ali, então, e ela passa depois uma fase de novo, uma fase de ostracismo, não de ostracismo total, tá? Ela deixa de ser, então, um objeto em que as pessoas viam com bons olhos. No Brasil, por exemplo, quando a igreja chega no Brasil, a igreja protestante, tá? Ela não é bem recebida, né? Os primeiros calvinistas que chegam no Brasil,
a mando de Calvino, são mortos na Baía de Guanabara. Depois, mais para frente, quando chegam os protestantes, né, metodistas, presbiterianos e outros, são mal recebidos, né? Eles não podem registrar seus filhos nos cartórios, porque não tem cartório que registre filho de crente, ou filho de quem não é católico. Eles não podem enterrar seus mortos, porque não existe cemitério para quem não é católico, né? Então, ser cristão no Brasil, né, era muito difícil, né? Ser cristão no Brasil era ser inimigo, então, do Estado, ser inimigo da sociedade, porque não, a única igreja que eles aceitavam era a Igreja Católica Romana. Então, foi muito difícil. Isso passa a mudar depois, né, já no século XX, né, há um espaço para as igrejas protestantes, né, elas avançam, crescem significativamente, mas o que acontece também no século XX? O esfacelamento, a divisão, né, de poucas denominações, né, presbiterianos, metodistas, batistas e anglicanos, você passa a ter, então, agora os pentecostais, que tomam, então, a primazia, né, durante todo o século XX. Eles crescem assustadoramente, tomam praticamente conta de toda a nação, né, e o pentecostalismo vai acontecendo também o que? As divisões, né? Então, de uma igreja, né, Congregação Cristã e Assembleia de Deus, há um esfacelamento no próprio pentecostalismo. Você começa a ter, então, outras divisões, né? Vem Deus e Amor, vem Quadrangular, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Você começa a ter o Brasil para Cristo, você começa a ter, então, outras denominações, até que nos anos 70, né, o pentecostalismo sofre, então, um grande racha, uma grande divisão, um grande esfacelamento, que é o neopentecostalismo, né, que chega nos anos 70, através da Igreja Novidade de Vida, e desta igreja, Vida Nova, melhor dizendo, né, Vida Nova, do McAllister, né, saem aí os braços fortes do neopentecostalismo hoje, né? Saem daí a Universal, saem daí a Igreja da Graça e acaba com o que a gente já conhece hoje em termos de neopentecostalismo. Nós estamos vivendo agora um momento mais complicado ainda, né? A igreja de hoje que está na TV, que está na política, que é moda agora dizer que é cristão, né? Então, qualquer ator, qualquer atriz, qualquer político, qualquer cantor, ele vai na televisão sem medo e diz que ele é evangélico, né? E expressões até como terrivelmente evangélico, né, são vistas hoje tranquilamente, mas, por outro lado, se a igreja ela cresceu agora, ela é uma igreja rica, ela é uma igreja de status, ela é uma igreja agora forte, por outro lado, nós temos essa divisão terrível na igreja, né? É difícil hoje você identificar um cristão, porque quando fala para alguém que você é crente, ele pergunta de qual igreja, né? Então você tem que falar, eu sou da igreja tal, né? Então essa igreja tal, ela é pentecostal, ela é neopentecostal, ela é tradicional, o que que ela é, né? Então nós temos um esfacelamento muito grande, agora com as igrejas emergentes, liberais, entrando em cena, isso só tende a piorar. Então, esta fase que nós vivemos trouxe, então, uma descaracterização da igreja, né? Trouxe um distanciamento da igreja da sua mensagem que ela deveria, então, anunciar. A igreja de hoje, a igreja dos nossos tempos, é uma igreja que se esquece da sua missão principal, né? E ela, então, foca todos os seus esforços em busca de visibilidade, de marcos numéricos, de posições em determinados ramos da sociedade, na política, entre as classes ABC, entre atores e atrizes. Então, ela busca um espaço e abandona o seu discurso principal. Isso é um grande problema, né, para as igrejas. Então, vamos definir, é importante nós definirmos o que é igreja.
para a gente poder entender, então, o que é uma igreja verdadeira, o que é uma igreja falsa. Bom, o termo igreja, né, ou a igreja, ela pode simplesmente ser entendida como o povo que pertence ao Senhor, que tem sido resgatado pelo seu sangue. É uma definição bem simples, bem teológica, né, sem terminologias. Ela é um povo que pertence ao Senhor e que tem sido resgatado pelo sangue de Cristo. Na Bíblia, né, nas Escrituras, são usados várias imagens e expressões para definir ou descrever a igreja. Então, se quiser anotar aí, na revista tem, mas se você está sem revista, anota aí. Ela é chamada de o corpo de Cristo, a família de Deus, o povo de Deus, os eleitos, a noiva de Cristo, a companhia dos redimidos, a comunhão dos santos e o novo Israel, entre outros nomes ainda que tem. Na nossa palavra, na nossa língua portuguesa, né, igreja é praticamente uma transliteração do termo grego eclesia, né, que era usado para uma assembleia popular. Nos gregos, você pode conferir isso em Atos 19, 32, também no 39 ao 40. No Novo Testamento, a grande maioria das ocorrências da palavra aparece nas cartas de Paulo, um total de 46 vezes, 46 vezes num total de 114. Foi especialmente Paulo quem formou esse conceito, embora João use isso de forma mais larga no Apocalipse. Louis Berkhoff, né, na sua teologia sistemática, ele define muito bem, lá na página 561, ele traz esse conceito sobre a igreja, ou define, né, o termo a igreja da seguinte maneira: a palavra serve para denotar a totalidade do corpo no mundo inteiro, daqueles que professam exteriormente a Cristo e se organizam para fins de culto sob a direção de oficiais para isso designado. Porém, em seu sentido mais compreensível, a palavra se refere a todo o corpo de fiéis, quer no céu, quer na terra, que se uniram ou se unirão a Cristo como seu Salvador. Então, uma definição bem interessante de Berkhoff, né? Nessa definição de Berkhoff, é uma distinção entre o aspecto local e o aspecto universal da igreja. Há, por certo, também uma distinção entre a igreja visível, aquela que nós podemos ver, né? A igreja que você que está me assistindo congrega, a igreja que tem um estabelecimento próprio, tá? E a igreja invisível, aquela igreja que ninguém consegue ver a não ser Cristo, tá? A primeira consiste, então, daqueles que fizeram uma pública profissão de fé. Então, quem é a igreja verdadeira? A igreja que abriga, né? Que tem como membros aquelas pessoas que fizeram profissão de fé, que foram batizadas e são arroladas como membros de uma igreja, então, organizada. Porém, nem todos que estão nesta igreja fazem parte da igreja de Cristo. Isso é muito importante, tá? A igreja verdadeira, não necessariamente, tá? São aqueles que passaram por profissão de fé e batismo que estão arrolados no rol de membros de uma igreja organizada, tá? Embora essas pessoas fazem parte de uma igreja local, a igreja visível, elas podem estar fora da igreja invisível, da igreja universal, da igreja de Cristo. E universal aqui não entendam como igreja universal. Tá? O termo universal é a igreja que está em todo mundo. Tá? Eu sei que você sabe, mas só para lembrar, para não esquecer. Tá? Então, agora, o reverso também é o contrário. Todos aqueles, todos, todos aqueles que fazem parte da igreja invisível, da igreja universal de Cristo, da igreja que só Deus sabe quem é, ou só Deus consegue visualizar, todos eles, né, são salvos e todos eles estão dentro da igreja visível, tá? Bom, então nem todos, como eu disse, né, nem todos que fazem parte da igreja local, da igreja visível, fazem parte da igreja invisível, mas todos os da igreja invisível são salvos. Tá? Isso é muito importante. A igreja invisível, ela é limpa, ela é pura e ela não tem falta nenhuma. Tá? É uma igreja purificada.
Esta é a igreja, né, como Deus a vê, tá? A noiva de Cristo, composta então de todos os eleitos, que são verdadeiros cristãos, verdadeiros crentes, tá? Independente da denominação. Isso é muito importante também, tá? Na igreja visível, uma pessoa ela faz parte de uma igreja visível, está rolada no hall de membros de uma igreja organizada, então ela pertence a uma presbiteriana, a uma Assembleia de Deus, a uma batista, ou alguma igreja bíblica, tá? Igreja seriamente, uma igreja séria, uma igreja bíblica. Então as pessoas fazem parte dessa igreja, mas na igreja universal são todos os crentes no mundo, independente da denominação. Tá? Estes compõem a igreja de Cristo. Na nossa confissão de fé de Westminster, diz assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Muito bem definido pela nossa confissão de fé. Tá? Como eu disse, no Novo Testamento há muitos títulos que são dados à igreja, né? Ela é chamada de a igreja de Deus. Você pode encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, lavoura de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, edifício de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, templo de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, corpo de Cristo, Efésios 1, 22, 23, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Essas são expressões que apontam para o significado e para a missão da igreja. Uma coisa não pode ser vista sem a outra, não pode ser vista sem a outra, não pode ver separada da outra. A igreja, então, é uma instituição comissionada, tá? Ela tem uma missão. Então, quando nós olhamos para esses termos que são dados à igreja, nós vemos, então, um apontamento para o que ela significa, mas também para o que ela foi instituída. Então, ela significa algo, né? Ela tem um significado, ela é a noiva de Cristo, ela é coluna e baluarte, ela é a igreja de Deus, ela é o templo de Deus, mas ela tem uma missão também, anunciar o reino dos céus. Ela, então, tem o seu papel de evangelização, o seu papel de anunciar o evangelho. Tá? Bom, rapidamente aqui no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento. Será que a igreja existia no Antigo Testamento? Sim, não sei, talvez. Né? Olha que interessante, né? O que diz a nossa revista aqui. Mesmo na igreja primitiva, o papel da igreja em relação à promessa do Antigo Testamento talvez não tenha ficado tão claro a princípio, mas aos poucos a comunidade primitiva começou a entender que as promessas feitas a Israel estavam se cumprindo na igreja. Tá? Então nós vamos entender, a igreja do Novo Testamento entendeu que no Antigo Testamento Israel recebeu promessas que se cumpriram na igreja, agora o novo Israel de Deus. No início, a igreja era reconhecida como um grupo distinto dentro da religião maior, que era o judaísmo. Mas logo as coisas começaram a mudar, as diferenças em relação ao judaísmo começaram a se acentuar, e à medida que o grupo crescia, havia necessidade de uma organização maior. Foi o Pentecoste que começou a mostrar que na igreja é que se cumpriam as promessas e não no Israel nação. Então, essa distinção, tá, dos eleitos sofreu uma evolução. Em Atos 2 é muito claro isso, essa distinção. Né? Deus agora, então, separa o seu povo, né, da nação. Deus escolheu um povo no passado. Né? Esse povo foi conduzido durante toda a história do Antigo Testamento. Né? Promessas foram feitas a esse povo. Agora, no Novo Testamento, a gente vê, então, Deus agora separando desse povo o seu povo. Olha que interessante. Da nação, povo, Deus escolhe agora um povo, os eleitos, para fazer parte agora de um povo específico, não mais uma nação, mas um povo. E este povo, então, abrigaria povos de todas as nações. Se no Antigo Testamento isso não é visto, né, nós vemos, então, Israel sendo uma nação fechada
onde Deus opera suas bênçãos, seus milagres, onde Deus, então, derrama a sua promessa. Não há espaço para que outros entrem, embora alguns especificamente, de forma específica escolhida por Deus, são agregados a Israel, como Raabe, como Ruth e outros, né? Mas não há, por parte desse povo de Israel, então, uma missão de resgatar outros povos, tá? Tanto é que nós vemos uma evangelização em massa fora do contexto de Israel, em Jonas capítulo 2 e não mais em outro lugar. Mas no Novo Testamento, agora, em Jesus Cristo, nós vemos Deus, então, pegando este povo, separando um povo dentro deste povo, a qual ele chama de igreja, e este povo, a igreja, agora tem a missão de resgatar resgatar pessoas ao longo do mundo, de qualquer nação, agora fazem parte do povo de Deus. Então, o povo de Deus agora não é mais uma nação, mas são todos aqueles que Deus Pai elegeu, né, que o Senhor Deus elegeu, que ele predestinou, espalhado por todo o mundo. Tá? Este agora este povo agora chamado igreja é o povo de Deus, é onde Deus agora cumpre as suas promessas lá do Antigo Testamento. Foi no Pentecoste, então, que Deus começou a mostrar que na igreja que iriam se cumprir, então, essas promessas. Mas o que é impressionante é que esse grupo recebeu o Espírito Santo da maneira como os profetas e os sacerdotes e os reis recebiam no Antigo Testamento. Né? Isso é muito curioso. Né? A promessa feita lá no Antigo Testamento de que Deus, então, iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, lembra lá Joel, capítulo 2, versículo 28? O Senhor Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Então, se cumpre na igreja. E o Senhor, então, derrama o seu Espírito da mesma maneira, né? Da mesma maneira como os profetas, sacerdotes, reis recebiam no Antigo Testamento, exatamente da mesma maneira. Era derramado sobre essas classes, né? A bênção, o Espírito Santo, e a igreja recebeu da mesma forma. A implicação disso é que agora a comunidade desempenhará o ofício perante a sociedade, profetizando a palavra de Deus. Né? Isso é muito interessante, então. Então, nós conseguimos ver de forma muito clara e objetiva, Deus, então, cumprindo na igreja, né? Tanto na forma como ele derramou o seu Espírito, quanto as promessas a Israel, ele tem derramado na igreja. Tá? Tiago entendeu que a própria promessa de restauração da influência do reino de Davi estava se cumprindo onde? Na igreja. Então, Tiago entendeu isso de forma muito clara. Né? Porque, do mesmo modo, né, a igreja cumpre, então, assim como no Antigo Testamento, a aliança do governo davídico. Da mesma forma, você pode comparar, fazer o comparativo da mesma forma, por isso então que Tiago vai entender que essa promessa da restauração da influência do reino de Davi se cumpre na igreja. Tiago também viu na inclusão dos gentios na igreja o cumprimento dessa promessa, né? A promessa feita lá em Amós, capítulo 9. Isso é interessante porque no Concílio de Jerusalém, né, é citada a profecia de Amós 9, versículos 11 e 12, que falava sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, né, que seria então levantado para alcançar as nações com o seu governo. Né? Vamos então ler este texto, né? É interessante ler esse texto de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Convido você aí a abrir a sua Bíblia lá em Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada, tá? A Bíblia que nós, da congregação do Horizonte Azul, iremos usar, assim como as demais igrejas presbiterianas estão fazendo. Diz assim o texto: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Está bem claro, né, meus irmãos, como Deus, então, está cumprindo
esta promessa na igreja. E aí, como eu estava falando, o Tiago viu isso, então, de forma muito clara, viu essa inclusão dos gentios na igreja como cumprimento dessa promessa de Amós 9. Né? Pois, através da missão da igreja entre os gentios, o governo estava se estabelecendo numa área ainda mais ampla, pois havia homens e mulheres de raça gentia que se apressavam em render lealdade voluntária e agradecida ao Filho de Deus. Tá? Então, isso é muito importante entendermos, que a igreja, né, ela é o novo Israel de Deus. Então, Deus tinha um povo, uma nação mesmo, tá? Que era onde Deus derramava suas bênçãos, onde Deus, então, se revelava. Né? Isso não era aberto às demais nações do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus cria o seu novo Israel. É um Israel tirado de dentro de Israel, e agora todas as nações, né, são inseridas neste novo Israel de Deus. Né? Então, agora, a igreja recebe, então, o cumprimento das promessas lá atrás. E nós vemos isso se cumprindo todos os dias, né? Um avanço da igreja, né? De como o Senhor tem cumprido, então, a sua promessa. Mas, então, nós precisamos levantar uma outra questão, né? Ou precisamos entender outra coisa. As marcas da verdadeira igreja. Uma igreja verdadeira, ela tem marcas, né? Visíveis, claras, né? E fáceis de serem entendidas. Ah, nenhuma igreja, né? Isso é importante dizer, irmãos. Nós conversamos com outras pessoas de outras denominações. Eu mesmo converso com gente de várias igrejas, e a gente tem chegado crentes sérios, né, tem chegado a isso que nós vemos de forma muito clara. Nenhuma igreja está isenta de erros ou pecado, pois todas elas são compostas por homens, né? E homens falham. Então, precisamos entender que nenhuma igreja é perfeita, a igreja visível é perfeita. Tem falhas, né? Tem erros, por quê? Porque o homem lá está, tá? Se não tivesse o homem pecador lá, ela com certeza não teria falhas, mas enquanto ela for administrada, enquanto ela for conduzida por homens pecadores, e nota, estou falando pecadores não daqueles que continuam pecando, mas daqueles que estão sobre o efeito do pecado pós-queda, né? Pós-queda, na verdade, o resultado da queda foi que nós, então, nascemos com a nossa natureza caída, nós herdamos o pecado de Adão, então agora nós precisamos ser regenerados pelo Espírito Santo e precisamos, então, da graça de Deus sobre nossas vidas, porque nós somos pecadores e continuaremos pecar, a diferença é que nós não permanecemos no pecado. Então, não existe aí denominação perfeita, tá? Se você está na nossa igreja e acha, agora encontrei uma igreja perfeita, ela deixou de ser perfeita, tá? Porque nós somos homens pecadores e, por causa disso, nós erramos, tá? E quando erramos, reconhecemos os nossos erros, e é importante reconhecermos e pedirmos perdão a Deus. Bom, então, dito isso, meus irmãos, é preciso saber identificar, então, entre impureza, erros, tá? Que são cometidos por homens que pecam, de apostasia. São coisas distintas. Uma coisa é a igreja, são as igrejas das mais variadas denominações errarem, pecarem, porque são dirigidas por homens. Outra coisa é a apostasia, são coisas distintas. Tá? Por essa razão, então, é necessário que nós saibamos como identificar uma igreja verdadeira da igreja falsa, tá? E entender quando é que aquela igreja falsa se tornou falsa e como isso aconteceu, e sabermos identificar quando ela se tornou apóstata, tá? Evidentemente, tá? Nós estamos falando de igrejas locais, não da igreja invisível, da igreja triunfante. A igreja triunfante, a igreja invisível, ela é pura, santa, sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito. Nós estamos falando da igreja local. E essas igrejas locais, então, elas nos dão então, marcas, né? Que possamos, então, distinguir entre o que é verdadeira e a falsa. Tá? Assim, então, historicamente, algumas igrejas têm
têm sido surgidas, né, ou sugeridas, a fim de indicar a verdadeira igreja. Tá? Isso, claramente, desde da reforma, as marcas da verdadeira igreja são claras, né, e são fáceis de ser notadas. Primeiro, como eu identifico, então, uma igreja verdadeira de uma igreja falsa, de uma igreja apóstata? Primeiro, o primeiro ponto que eu preciso olhar para essa igreja é ver a pregação da palavra. Esta igreja prega a palavra de Deus? Esta igreja, ela é fiel às escrituras? Ou ela tenta se adaptar a este mundo? Ou ela não usa mais as escrituras para conduzir o rebanho? Ou ela duvida das escrituras? Né? A igreja verdadeira entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, como diz a igreja falsa. Ela é a palavra de Deus. Tudo o que Deus quis que nós soubéssemos, tudo aquilo que Deus quis revelar, está nas Escrituras e nós não questionamos a palavra de Deus. Nós a estudamos para entender melhor, para servir a Deus melhor, porque entendendo, serviremos a Deus melhor. Tá? Então, nós estudamos os originais, o grego, o hebraico, as questões filosóficas, teológicas, as questões arqueológicas, nós estudamos a geografia bíblica, tudo isso, né, para que nós possamos entender melhor as escrituras e entendendo servir a Deus melhor. Então, a pregação naquela igreja, ela é uma pregação bíblica, é uma pregação genuína? Primeiro ponto. O segundo ponto é como é que essa igreja administra os sacramentos, ceia e batismo. Mas a igreja lá tem três sacramentos, então não é uma igreja bíblica. Ela tem 7, não é uma igreja bíblica. Tá? Uma igreja bíblica, ela então administra os sacramentos de forma santa, de forma bíblica, né? Entende que ceia e batismo são ordenanças deixadas pelo nosso Senhor. E quem participa desses sacramentos, né? Da ceia do Senhor, somente os crentes, os professos em comunhão com Cristo e com a igreja. Né? Batismo é necessário para ser membro para ser membro comungante de uma igreja, para pertencer ao povo de Deus. A forma visível disso é pelo batismo. Mas eu sou filho de Deus, eu creio em Deus e eu não quero fazer parte de nenhuma igreja, eu não quero me batizar. Você está descumprindo, essa igreja está descumprindo, então, um dos sacramentos. Ela não é uma igreja genuinamente bíblica. Tá? O terceiro ponto é como essa igreja administra, então, a disciplina eclesiástica. Tá? Quando fala de disciplina hoje, nesse mundo mimizento, né, as pessoas cada vez mais não querem ser exortadas, advertidas, e é perigoso hoje se levar processo porque você fala em disciplina. Né? Quando, na verdade, a disciplina eclesiástica está dentro do contexto da igreja verdadeira. Por quê? Porque a disciplina ela serve para a recuperação do faltoso, né, como diz a nossa Constituição, né, para exemplo para os demais de que todos aqueles que ferem a doutrina bíblica, todos aqueles que rompem a aliança com Cristo, eles precisarão passar pela disciplina. Existe um ônus para isso. Né? E para a recuperação do faltoso. Tá? Então, isso é bem importante entendermos, isso distingue, então, a igreja verdadeira da igreja falsa. Tá? Então, a maneira como a igreja considera e prega a palavra é o que há de mais precioso para que possamos, então, identificar a sua fidelidade a Deus. Se ela prega autoajuda, se ela prega aí essas teologias de que o homem é o centro, né, de que o homem é tão poderoso quanto igual a Deus, de que o homem é uma estrela, de que o homem é um ouro, né, é valioso como um ouro, de que o homem é o centro das atenções, corra, não é uma igreja bíblica, tá? Também precisamos olhar, né, ver o quanto a palavra não ocupa o local central, né, no que deve ter, no que se chama de culto. Se a palavra de Deus, se tem lá no culto, durou 2 horas e meia o culto, né, como tem igrejas que duram 2 horas e meia, e aí deixam 10 minutinhos para a pregação da palavra, é sinal que essa igreja não prioriza a palavra.
É sinal que essa igreja prioriza canções, prioriza cultura, prioriza artes cênicas, em muitos casos, mas não prioriza a palavra, né? Há um preparo para a pregação da palavra, ou foi feita palavra fast food ali, né? Apertou ali, deixa eu ver, vai isso aqui mesmo. Não, né? Existe uma responsabilidade da igreja verdadeira em transmitir o verdadeiro evangelho, tá? A verdadeira igreja, ela prega o verdadeiro evangelho. A igreja falsa, ela prega o evangelho falso. Então nós precisamos olhar isso, tá? E vai ficar muito claro isso, se essa igreja é uma igreja bíblica ou não, na administração dos sacramentos e também na disciplina eclesiástica, tá? Sobre sacramentos, né? A página 131 e 131, ela explica para você de forma clara, né? Nós também teremos uma outra explicação melhor sobre os sacramentos. Também recomendo a você que queira conhecer mais sobre o sacramento, no nosso canal temos um vídeo em que falamos especificamente da ceia e do batismo. E do batismo falamos também do batismo infantil, né? Que também insere a criança, o filho do crente, na comunhão, na fé dos pais, tá? Então ele torna-se um membro não comungante da igreja e eu explico lá o porquê que nós cremos no batismo infantil como sendo bíblico, tá? Então isso é muito importante para você entender. Se você tem alguma dúvida, então, aconselho você a vir a procurar no nosso canal esse vídeo e também na própria revista ela explica de forma bem clara, tá? E bem objetiva, tá? Bom, precisamos então, irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, tá? Precisamos então entender aqui alguns pontos, tá? Alguns pontos bem interessantes, tá? A igreja verdadeira é a igreja de Deus que existe desde a fundação do mundo. Está lá, né? Efésios, Paulo fala sobre isso. Pedro diz que a igreja, né? Cristo morreu pela igreja antes da fundação do mundo, tá? E que após o Pentecostes ela se torna uma igreja internacional, tá? Se no Antigo Testamento o povo era regional, no Novo Testamento agora o povo de Deus é internacional, atinge todo o mundo, tá? Em cada lugar onde ela se estabelece, ela é uma igreja da palavra, é uma comunidade de crentes que estão sendo santificados pela disciplina, pela atuação do Espírito Santo. Ela então se utiliza ela utiliza intensamente os meios da graça, cumprindo a sua tarefa primordial de adorar o Senhor, tá? Além de servir como testemunho, né, para este mundo, sendo um instrumento de Deus como testemunho. Então, a igreja genuína, a igreja verdadeira, ela é um instrumento de Deus neste mundo, ela serve de testemunho para aqueles que estão fora da comunidade, tá? Para que estes se cheguem a Deus. E ela então cumpre o seu papel de ser a igreja uma anunciadora do reino dos céus. Ela então cumpre o seu papel de evangelização, tá? Ela cumpre a sua responsabilidade de dizer a este mundo: arrependei-vos e credes no Evangelho, credes no Senhor Jesus, tá? Ela anuncia, então, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela anuncia a este mundo, então, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é só por meio de Cristo. E isso é pela fé, pela fé, tá? Então, é graça de Deus, tá? E que Deus é o nosso objeto de adoração, é a pessoa máxima de adoração de nossa vida. Não há espaço para mais ninguém dentro da igreja verdadeira a qual ela deve adorar. Ela não adora outra pessoa, ela não adora objetos, não abre espaço para que ninguém receba a glória a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano das Escrituras. Esta é a igreja verdadeira, ao passo que a igreja falsa é uma igreja apóstata. A igreja que prega os valores desse mundo, os conceitos deste mundo, é uma cosmovisão secularizada, é a igreja que prega um falso evangelho, tá? É uma igreja que coloca o homem como centro de tudo e não Deus, é uma igreja em que ela desvaloriza, né? Ou então descaracteriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A igreja verdadeira não, o comprometimento dela é com a palavra e ela não abre mão disso. A igreja verdadeira, ela está se preparando para o grande dia de se encontrar com o seu noivo, com o Senhor Jesus Cristo. A igreja
apóstata, ela se prepara para este mundo, para viver uma vida feliz e de regozijo nesse mundo. A igreja verdadeira, ela se prepara para o casamento que está por acontecer com o seu Senhor. Que Deus em Cristo, então, nos abençoe. Meus irmãos, você é convidado para, na próxima aula, estudarmos sobre a unidade e a diversidade na igreja, né? Isso é muito legal, uma lição muito importante. E estudaremos, então, nesses próximos domingos, ou no próximo mês aí, sobre eclesiologia, sobre os assuntos pertinentes à igreja. Que Deus abençoe você, meu irmão, que está nos assistindo, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor te dê um ótimo fim de semana e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração e você possa se sentir amado por Deus. Se você ainda não fez a sua profissão de fé, se você ainda não faz parte de uma igreja genuinamente bíblica, uma igreja evangélica, você é convidado, né, a se chegar a Cristo neste momento, você é convidado a ouvir a palavra, você é convidado a estar conosco para ser discipulado, para aprender a palavra e assim poder participar deste momento tão maravilhoso que nós participamos como Igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta a nossa página, né? Veja outros vídeos que estão no nosso canal e seja então alimentado pela palavra de Deus. E todos vocês que são convidados também a visitar a nossa igreja na rua Vilfredo Pareto, número 68, é feito por inscrição, então no nossas mídias, nas nossas redes sociais, sempre disponibilizado o link. E também você pode entrar em contato conosco pelo e-mail que está no nosso canal, né, as nossas informações, e também nos visitar. Será um prazer, uma alegria tê-los conosco. Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.